Olá, amigos, amigas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Doutor Cérebro. E hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante que é religiosidade e espiritualidade na prática clínica. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Roger Soares, eu sou médico neurologista na cidade de São Paulo e trabalho principalmente com a neurologia cognitiva e comportamental. Mas também me interesso bastante pela questão da religiosidade e da espiritualidade, principalmente porque cada vez mais nós entendemos que os valores e crenças espirituais dos pacientes influenciam a forma como eles enxergam as enfermidades, como lidam com as doenças e também como encaram as questões relacionadas à terminalidade ou ao fim da vida. E nós, como profissionais de saúde, precisamos ter instrumentos, ter métodos suficientes para atender às necessidades dos nossos pacientes, garantindo que eles tenham qualidade de vida mental, que eles tenham saúde mental. E nós precisamos levar em conta os valores e crenças dos pacientes. Agora, como nós devemos fazer isso? E aí nós começamos a enxergar os primeiros desafios. Vamos pensar que no nosso país nós temos mais de 90% das pessoas da nossa população tem alguma crença religiosa ou espiritual. Nós temos em torno de 7 a 8% de ateus no nosso país. Isso significa que a maior parte das pessoas tem alguma convicção, alguma fé. Mas isso significa que todos têm o mesmo tipo de percepção, a mesma fé? De forma alguma. Nós temos tradições religiosas representantes das tradições do livro, como são chamadas o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Dentro do cristianismo nós temos uma maioria de católicos, mas também um contingente cada vez maior de evangélicos, ou melhor, de protestantes. E dentre os protestantes nós temos também um número muito grande de adeptos das várias denominações. E cada uma tem a sua particularidade. Se nós pegarmos um Mormon ou um adepto da Igreja Adventista, ou da Igreja Presbiteriana, ou da Congregação Cristã, cada um vai ter algumas particularidades. E a forma como cada um expressa a sua religião e a sua espiritualidade, ou a sua religiosidade, varia não só de acordo com a religião a que a pessoa pertence, e eu falei aqui do cristianismo, do judaísmo, do islamismo, mas não podemos nos esquecer das religiões afro-brasileiras, das tradições que resgatam ou que pertencem à raiz africana, à raiz indígena ou ameríndia, e também ao espiritismo. Enfim, nós temos a Umbanda, o Candomblé, o adjunto da Jurema, o Catimbó, o Toré, o Xambá, Babassuê, tambor de mina, né? Dentro do candomblé a gente tem diversas tradições, nós temos a tradição do orixá, o Ifá, que tem aumentado em número de adeptos no nosso país, e nós precisamos, até certo ponto, compreender como elas funcionam. Nós, como profissionais da saúde, a gente não tem a obrigação de saber tudo de cada religião. Isso cabe aos teólogos, aos pastores, aos líderes religiosos, né? Aos padres, mas a nós, como profissionais de saúde, nos cabe compreender e sentir com o nosso paciente aquilo que ele traz. Ou seja, a gente pergunta e tem que ter as orelhas, os ouvidos abertos para ouvir com empatia e com respeito. Isso significa, em primeiro ponto, que o profissional de saúde não deve fazer qualquer tipo de julgamento. Ele deve simplesmente respeitar as crenças e valores espirituais do seu paciente
e dos familiares do seu paciente também. Mesmo que o profissional de saúde tenha a sua própria prática religiosa, seja adepto de uma religião, no momento em que ele exerce a sua profissão, ele tem que deixar as suas convicções de lado, para que ele possa, tanto quanto possível, entender com o máximo de empatia as convicções da pessoa que está à sua frente. Então vocês imaginem, por exemplo, alguém que acredita, um profissional de saúde, que acredita que uma vez que a gente morre, a gente fica aguardando o juízo final até que a gente ressuscite. Essa é uma visão particular de uma tradição espiritual, de uma tradição religiosa. Agora, e se esse profissional está de frente a um paciente adepto do brahmanismo, que é uma das vertentes do hinduísmo, ou do shaivismo, do shaktismo, que acredita em várias encarnações, que está vivendo uma encarnação, que está cumprindo um karma e que está chegando o seu momento de fim de vida, e ele acredita que ele vai renascer em um outro corpo, mantendo a sua consciência entre as encarnações. Se o profissional de saúde quiser impor as suas próprias crenças ao paciente, sabe o que vai acontecer? Ele vai sofrer mais, o paciente vai sofrer mais. Porque além das dificuldades da própria enfermidade, ele vai ter que lidar com a intolerância do médico, ou do psicólogo, ou da enfermeira, ou do fisioterapeuta. Por mais que, do ponto de vista pessoal, o profissional de saúde pense que ele está salvando a alma daquela pessoa, fazendo ela encontrar o Salvador ou o que quer que seja. Não cabe ao profissional da saúde impor as suas crenças, e eu diria que mais além, até aqueles que atuam como capelães hospitalares, a não ser que os pacientes peçam um atendimento espiritual, um aconselhamento dentro da sua tradição religiosa, e o capelão ou a capelã faça parte dessa tradição religiosa, fora isso, o capelão ou capelã tem que estar ali para dar apoio espiritual e, se necessário, chamar líderes da religião do próprio paciente para que ele receba o atendimento espiritual que ele precisa. E eu trouxe aqui um livro que eu gosto muito, né? Ele é A Construção da Realidade, do Michael Arbib, e é um livro bem interessante porque ele utiliza da teoria dos esquemas do Jean Piaget para explicar como nós fazemos representações mentais. Eu não vou querer entrar muito nisso, porque é um tema um pouco complexo, mas de modo simples, tudo aquilo que a gente enxerga no mundo, a gente provoca uma representação no nosso cérebro, na nossa mente. Então, a maçã que eu vejo na minha mente não é uma maçã que eu vi em algum momento da minha vida. Ela é a soma das várias maçãs que eu já vi, dos vários tipos de maçãs, né? Com um certo formato, e meio que um arquétipo de maçã, que é o conceito de maçã que eu tenho na minha cabeça. Essa representação mental chama-se esquema, pode ser chamada de esquema, seguindo a teoria do construtivismo de Jean Piaget. E nós criamos vários esquemas que, conforme eles são confrontados com a realidade, eles podem ser ajustados por dois processos chamados de acomodação e assimilação. E assim a gente vai ganhando conhecimento do mundo. A gente vai criando, a criança começa a criar os primeiros esquemas no primeiro ano de vida, e à medida que ela vai criando esquemas, ela vai confrontando os esquemas internos ou as representações mentais internas com aquilo que ela vê do lado de fora.
e aí ela vai ajustando e vai aumentando a complexidade dos esquemas, enquanto ela aumenta a sua própria visão de mundo, que é a sua cosmovisão. E o Michael Arbib, ele fala uma coisa muito interessante, que ele diz que a religião também é um esquema compartilhado coletivamente. Ou seja, os adeptos de uma determinada religião têm uma representação mental daquela religião, né? Dos valores, dos símbolos, das práticas, dos ambientes, enfim, tudo aquilo que está relacionado com a sua religião, a sua religiosidade, que lá fica representado dentro da consciência. E por que isso é importante? Porque existe um caráter diferente e particular de certos esquemas, né? Esquema como a religião, por exemplo. Vamos pensar no maior esquema religioso, que é a figura de Deus. A figura de Deus, ela está na mente dos adeptos de cada religião. E aí, a figura, esse esquema relacionado à religião, ele é diferente de um esquema relacionado à vida física normal. Por quê? Porque se eu tenho, voltando para o nosso exemplo da maçã, se eu tenho na minha mente um esquema que representa a maçã, em que a maçã ela tem a cor alaranjada, a casca rugosa, e quando eu abro ela tem gomos dentro dela, a minha representação mental ou o meu esquema de maçã não está muito ajustado. E quando eu sou apresentado para uma maçã, eu posso confrontar aquele esquema, aquela representação mental de maçã que eu tenho, com aquilo que me é mostrado. E eu vou ver algo que é vermelho, que tem uma casca fina, que tem uma polpa clara, branca, que não tem gomos, não é alaranjada. E aí eu falo, olha, a minha visão que eu tinha de maçã estava equivocada. Talvez eu tenha confundido a maçã com a laranja. Mas vejam só, o que é importante é que um esquema que pode ser confrontado com a realidade empírica, com a realidade física, ele pode ser ajustado. É a mesma coisa a ciência. A ciência, ela se baseia em teorias que seriam correspondentes aos nossos esquemas, e essas teorias são testadas na prática por meio de experimentos. Então imagine que eu falo que a aceleração da gravidade é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, dentro do vácuo. Existe a possibilidade da gente medir a aceleração de um corpo que é solto, que cai, né? E a gente verifica se a velocidade aumenta naquela cifra que eu falei de aceleração, de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Porque se fizer a mais ou a menos, a gente tem que rever a nossa teoria, rever a nossa fórmula. E é assim que funciona a ciência, e é assim que funciona a nossa vida empírica, a nossa vida concreta. Os nossos esquemas são continuamente ajustados e adaptados de acordo com as informações que a realidade objetiva nos oferece de volta. E com isso a gente pode adaptar os nossos pensamentos. Agora, pensem comigo, qual é a informação ou feedback que um esquema como a religião pode nos oferecer? Se eu penso, por exemplo, que Deus é um velho de barbas brancas e eu tenho esse esquema na minha cabeça, como eu posso confrontar esse esquema com a realidade? Eu tenho que me basear nas doutrinas, né? Na informação de outras pessoas que também estão baseadas na fé, mas a gente não tem como ajustar a nossa percepção de acordo com as informações do meio. Então, tudo aquilo que se refere à religião, ela é um tipo de esquema, né? Tem uma característica de não
confirmação, a ausência da possibilidade de confirmar, de verificar ou de refutar a teoria ou a visão que a gente tem ou o esquema mental que a gente tem. Vamos traduzir isso de uma maneira muito simples e direta. Toda religião, toda doutrina espiritual é baseada em crenças que não são verificáveis. Portanto, ninguém pode dizer que a sua fé ou a sua convicção, a sua crença é mais verdadeira que outra. Não tem ninguém que possa dizer com certeza que existe reencarnação, ou que não existe reencarnação, ou que existe um único Deus, ou que são 3 deuses em um só, ou que são múltiplos deuses, ou que não existe Deus nenhum. E é preciso um certo grau de humildade, principalmente se a gente tem as nossas próprias convicções que norteiam a nossa vida, que dão referência para os nossos valores, para as nossas atitudes. É preciso que a gente tenha um pouco de humildade para colocar as nossas próprias crenças em estado de suspensão, para que a gente possa ouvir e aprender com a crença do outro, daquele que nós estamos tentando ajudar, que nós estamos tentando oferecer um cuidado profissional. Então, o profissional de saúde, não importa que ele seja muito convicto na sua crença, na sua religião, ele tem que ouvir as crenças e os valores espirituais do seu paciente como se ele fosse se ele mesmo fosse uma tela branca, que nunca tivesse conhecido nada parecido. Nada relacionado à religião, nada relacionado à espiritualidade. Então ele vai ouvir como se fosse a primeira vez que ele está ouvindo a respeito do tema. E vai se interessar e vai procurar respeitar a forma como o paciente enxerga as coisas da vida com base nesses valores e crenças espirituais. Não importa que eles não sejam verificáveis, comprováveis, eles são suficientemente fortes para influenciar a maneira como aquele paciente toma decisões relativas à sua saúde. E é isso que nos interessa. A gente nunca vai impor as nossas crenças, a gente vai, tanto quanto possível, esquecer das nossas convicções enquanto a gente está atendendo alguém, e a gente vai sempre respeitar a crença espiritual, a religiosidade, a espiritualidade do paciente e dos seus familiares. É assim que a gente começa a dar um atendimento médico, um atendimento de saúde que leva em conta respeitosamente a religiosidade e a espiritualidade dos nossos pacientes. Se você acha que esse tipo de conteúdo é interessante, que te instiga, entra no nosso canal, compartilha, se inscreva, para que a gente possa trocar mais ideias. E se você tem alguma sugestão, deixa nos comentários abaixo. Espero ter aberto um pouco os seus horizontes e, quem sabe, te estimulado a cultivar um pouco dessa humildade para ouvir o outro sem preconceitos, porque eu acho que essa humildade é uma virtude espiritual. Você não acha?